Fala pessoal, bem-vindo à segunda parte da teoria. E se Goku e Gohan ficassem presos na sala do tempo? Decidi que sonhos vou resgatar e as promessas que eu guardo em mim. Desde quando eu caí, levantei, me abri para um futuro que eu quero proteger. E por essa razão sempre darei tudo de mim, com a esperança de um amanhã melhor. Eu pude acordar e as cicatrizes não quero esconder. Sem temor, nada vai me deter. Eu vivo assim pra superar a dor. Vou guardar essa luz que não irá se apagar. Decidi que sonhos vou resgatar e as promessas que eu guardo em mim. Seguirei a luz que brilha e assim eu vou vencer. Goku e Gohan estava na sala do tempo e já passa 3 anos. Goku estava dominando o Super Saiyajin 2, Gohan já tinha dominado o Super Saiyajin. Lá na Terra estava acontecendo as mesmas coisas da vida real. Piccolo estava já preocupado, pois eles não saíram ainda. Piccolo tenta entrar, mas se depara com uma parede e começa a ficar assustado. Vamos pular um pouco. Cell fala que vai fazer um torneio e todos que estavam lá aceita. Nessa teoria vai demorar 5 dias para começar o torneio e todos estavam treinando. Vegeta tava puto pois Goku não saiu da sala e queria entrar pela segunda vez. Se passaram 2 dias de 2 anos na sala do tempo. Gohan fica pensando o que estava acontecendo na Terra e começa a pensar coisas negativas. E libera sua fúria e se transforma em Super Saiyajin 2. Goku fica surpreendido e fala: "Parabéns Gohan, você conseguiu!" Se transforma no Super Saiyajin 2 e começa a sorrir. Goku começa a treinar mais, tentar despertar nova transformação. Passaram mais 2 dias e 2 anos. Gohan já estava forte e conseguiu dominar o Super Saiyajin 1 e 2. Goku despertou o Super Saiyajin 3. Goku já estava treinando muito para dominar. Passa mais um dia e um ano na sala do tempo. O torneio começa e todo mundo estavam presentes, menos Goku e Gohan. Todos estavam bem preocupados. Goku tinha 500 milhões de poder. Gohan tinha 300 milhões. No Super Saiyajin Goku tinha 25 bilhões, Gohan tinha 15 bilhões. No Super Saiyajin 2 Gohan tinha 30 bilhões, Goku tinha 50 bilhões. Goku no Super Saiyajin 3 tinha 200 bilhões. A primeira luta foi Cell vs uns comédias e depois o Satan. Essa luta e uma perda de tempo. A segunda luta é Kuririn vs Cell. Cell derrotava Kuririn rapidamente só com 3 minutos de luta. A terceira luta era Tenshinhan vs Cell só tendo 5 minutos de luta com Cell vencendo. A quarta era Deus Yancha vs Cell só tendo 2 minutos de luta com Cell quase matando o nosso Deus Yancha. A quinta era Piccolo e Cell tendo 11 minutos de luta com Cell vencendo. A sexta é Vegeta e Cell. A luta começa com Vegeta se transformando em Super Saiyajin e avançando e tentando dar socos rápidos, mas Cell defende e dá uma cabeçada quase derrubando Vegeta da arena. Cell estava em vantagem e começava a dar chutes poderosos e machucado muito Vegeta. Todos, inclusive Trunks, estava impressionado por Cell estar em vantagem na luta contra o Vegeta Super Saiyajin. Vegeta começa a luta com toda a sua força e começa a dar uma surra no Cell e quase joga ele da arena, mas Cell fica puto e dá uma rajada de energia e fere muito Vegeta o derrubando no chão, mas ainda estava na arena. Cell começa a pisar em Vegeta e Vegeta aumenta mais seu poder e dá um soco jogando pro alto. Os dois começam a fazer trocas de socos. Depois de uns 20 minutos de troca de socos, Cell dá um chute e joga Vegeta na arena e fala:
Já chega Vegeta e hora de isso acabar, Cell aponta a mão pra Vegeta e carrega uma energia e joga em Vegeta, destruindo o local inteiro. Vegeta é acertado e quase morre, mas come uma semente dos deuses e se recuperar, ele fica irritado e parte pra cima de Cell, mas Trunks pega o pé de Vegeta e fala: "Agora é minha vez, papai." Trunks parte pra cima de Cell e começam umas trocas de socos sem ninguém vendo, só os impactos. Ficou assim uns 5 minutos e depois começa uma luta bem equilibrada por mais 5 minutos e depois Cell começa a espancar Trunks. Trunks se transforma em Super Saiyajin e começa uma luta equilibrada por mais 5 minutos. A luta já tinha 15 minutos. Trunks estava segurando e Cell só desviando, e depois Cell dá um chute em Trunks, o jogando pra longe e batendo em várias montanhas. Vegeta fica puto e avança e Cell dá um chute jogando Vegeta pra bem longe. Trunks fica irritado e parte pra cima de Cell. Cell começa a espancar Trunks e jogar Trunks pra longe. Trunks cai feio no chão e joga várias esferas de Ki o ferindo. Vegeta olha e fica puto e parte pra cima. Cell olha e enfia a mão no coração de Vegeta. Todos olham e ficam assustados. Trunks vê Cell matando seu pai e fica puto e se transforma em Super Saiyajin 2 e parte pra cima. A luta teve quase o mesmo resultado do de Gohan na história original. Trunks começa a espancar Cell, joga Cell pra cima e depois teletransporta e joga ele no chão e depois dá outro teletransporte e joga ele pra cima e repete esse procedimento até que Cell libera o seu verdadeiro poder, ficando super perfeito, e começa uma luta equilibrada por 30 minutos. A luta já tem 1 hora. Depois Trunks fica mais rápido e começa a espancar Cell. Trunks queria acabar com isso logo e voa pro alto e faz uma grande bola de energia e joga em Cell. Cell some bem antes do ataque. Todos ficam felizes pensando que Cell foi derrotado, mas ele aparece de trás de Trunks e dá um chute jogando ele no chão, e depois Cell lança um Kamehameha. Mas Trunks lança outra bola de energia e começa uma disputa de poder. Cell estava em vantagem pois o Kamehameha era mais forte, mas Trunks fica mais forte e empurra e ganha a disputa. Cell fica ferido e tenta se recuperar. Bora pula 2 horas de luta. Cell estava perdendo a luta pra Trunks, então ele fica na sua 3 forma perfeito, ficando quase no mesmo poder de Trunks. E começa outra luta equilibrada de 1 hora. Trunks estava exausto e vai até Kuririn e pega mais uma semente dos deuses e come, se recuperando, e começa a luta mais rápido que Cell e começa a espancar mais ainda. Começa uma luta bem equilibrada novamente por mais 20 minutos. Já estava nas 5h30 da tarde, então Trunks decidiu acabar com isso logo e faz um Burning Attack e lança em Cell. Cell tenta segura, mas Vegeta ajuda Trunks e assim Trunks ganha e desintegrar Cell, e assim Trunks derrota Cell. Todos ficam felizes. Então pessoal, essa foi a teoria. Tomara que tenha gostado e tchau, fui.